Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde e eu convido os irmãos a que abramos as nossas Bíblias no texto de Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5. Deuteronômio, capítulo 9, dos versículos 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores, mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim, os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, Moisés fala a uma nova geração neste livro do Deuteronômio. Ele fala a uma geração que não viu as maravilhas de Deus no Egito, que não viu a mão forte com que Deus libertou os seus antepassados no Egito, que não viu, por exemplo, Deus enviar as 10 pragas sobre o Egito, não viu Deus abrir o mar, não viu Deus fazer o povo passar em terra a pé enxuto, atravessar o deserto, não viu Deus enviar codornizes e maná para satisfazer o desejo dos seus antepassados, não viu essas maravilhas de Deus. E logo, influenciada, altamente influenciada pelas culturas que as cercavam, que as rodeavam ali, poderiam facilmente se afastar de Deus. Eles têm aqui o desafio de chegar à Terra Prometida. Eles têm o desafio e o natural medo do desconhecido. Onde será essa terra? Como será esta terra? O que nós vamos encontrar nesta terra? O que está preparado lá para nós? E os desafios que estão lá? Nós já ouvimos falar que os filhos de Anak estão ali, habitam aquela terra. Meus irmãos, quem são os filhos de Anak? São gerações de gigantes. Entre estas gerações e descendências de Anak, né, dos Anaquins, está, por exemplo, Golias, que pelejou contra Davi. Né? Davi, ou melhor, Golias, era um filho de Anak, por isso ele era um gigante. Né? Então, imagina que Golias sozinho afrontou a todo o exército de Israel. Todo Israel temeu a Golias. Imagina então o que é um povo inteiro composto por Anaquins, vários Golias afrontando o povo de Deus. Como enfrentar toda essa gente? Tudo isso causava medo. E ainda somado a esse medo do conhecido, havia o medo pelo desconhecido. O que mais além dos Anaquins poderia haver naquele lugar? O que mais eles poderiam ter de enfrentar ali naquele lugar? Que outros perigos os enfrentavam ali? O ser humano naturalmente tem medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido nos assusta. Quando nós vamos fazer uma viagem por um caminho que nós nunca trilhamos, nós temos receio, porque nós não sabemos o que pode estar a 1 metro à nossa frente. O que nós podemos encontrar?
Nós não sabemos o que poderemos encontrar no nosso destino. Quando vamos conhecer uma pessoa, temos receio, né? Porque por mais que alguém que esteja ao nosso lado faça boas referências dessa pessoa, nós não sabemos exatamente o que será e como será. Por isso tememos, não é? E o maior medo do ser humano, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, é o medo da morte. Porque não existe algo mais desconhecido, mais, eu acredito que surpreendente, do que a morte. Ninguém sabe, de verdade, por experiência, o que nos aguarda após esta vida. Agora, o que tranquiliza o coração do crente e o faz diferente do mundo? O crente, o servo de Deus, o crente em Jesus Cristo, ele tem a certeza da salvação e da vida eterna. E ele vive sustentado nesta certeza, né? Ele crê nas promessas de Deus, nas palavras de Jesus, que diz que na casa do Pai há muitas moradas, que ele haveria de preparar para nós um lugar e voltar para nos buscar para estar com ele. A certeza que tranquilizou o ladrão crucificado ao lado do Senhor, que ouviu do próprio Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certamente essas coisas, palavras como essa, trouxeram tranquilidade e paz para o coração daquele homem. E trazem para os nossos corações também. Nós não tememos o desconhecido. Nós não tememos aquilo que nos é estranho. Porque nós temos paz, porque aquilo que os nossos olhos não veem, os nossos olhos físicos não veem, os olhos da fé nos mostram. Aquilo de que não temos certeza pela razão, temos certeza pela fé. Logo, nós não nos deixamos levar pelo medo. Agora, há um outro destaque que está aqui, a partir do versículo 4. Moisés vai dizer: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, se por um lado você não deve ter medo, por outro lado você não deve deixar que a vaidade tome conta do seu coração. Você não pode se deixar levar pela vaidade de achar que os bons resultados na sua vida são fruto do seu trabalho, do seu esforço, que são mérito seu, que são competência sua, e dessa maneira desprezar o Senhor. O que Moisés está dizendo aqui não é pela tua justiça, não é pelos teus méritos, não é pela tua competência que você conquista a terra prometida, porque Deus resolveu tirá-la daqueles povos que lá habitam. Além disso, Deus resolveu abençoar você. Esse é o princípio da graça de Deus. A graça de Deus que nos proporciona receber de Deus aquilo que não merecemos. É o que nós muito bem conhecemos como o favor imerecido da parte do Senhor, né? É um favor imerecido da parte do Senhor, aquilo que nós não merecemos receber. Então, meus irmãos, Deus está exatamente no meio entre a vaidade e o medo. Deus está ali no centro. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, nós nos colocamos exatamente ali no centro, onde Deus está. Nem medo, nem vaidade. Nem medo, nem vaidade. Nós estamos ali exatamente no centro, colocados nas mãos do Senhor. Nós não recebemos porque merecemos. Nós também não temos que temer aquilo que haveremos de enfrentar, porque Deus caminha ao nosso lado. É Deus quem caminha conosco. Meus irmãos, que nós nos coloquemos assim nas mãos do Senhor, sem nenhum medo, sem nenhum receio de receber nada, sem nenhum temor, mas guardando o nosso coração tão somente, acreditando e esperando certamente no Senhor que nos guarda, que nos livra de todo mal e que dá paz ao nosso coração.
Que Deus assim nos guarde, nos proteja e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E te pedimos, Santo Deus, nessa hora, que Tu, Senhor, esteja guardando o nosso coração, tanto do medo quanto da vaidade. Não permitindo, Senhor, que estes sentimentos, Senhor Deus, ocupem lugar no nosso coração. Mas que nós vivamos tão somente confiados no Senhor e na Tua misericórdia e na Tua graça. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, cuida de nós, atende-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.